Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e muito obrigado por vocês estarem aqui no ambiente que nós temos aqui no nosso país, com tantas pessoas que se deseducaram politicamente e se deseducaram socialmente. Então, quando nós temos um espaço como esse, onde nós discutimos política, analisamos a realidade brasileira, os governantes brasileiros, de uma forma consequente, tentando mostrar o fato como o fato é, a verdade como a verdade é, a gente faz muita diferença quando a gente vê o que está acontecendo aqui no nosso país. Essa deseducação que se manifesta num comportamento muito agressivo, na maior parte das vezes em pessoas que a gente está desconhecendo hoje, mostra que o bolsonarismo fez eclodir uma espécie de ser humano que a gente pode chamar de o ressentido autoflagelador. O que é isso? É o cara que está no supermercado pagando os preços mais caros, está abastecendo o combustível mais caro, está vendo a sua situação degradar, a sua família, onde ele teve algumas perdas, mas ele se diverte, ele se enaltece, ele se conforta em acreditar que existem pessoas que estão sofrendo mais do que ele, como se essas pessoas estivessem apartadas da nossa realidade. Então o cara entra aqui no nosso portal, roga uma série de pragas e diz que eu tenho que chorar porque o Bolsonaro vai ficar mais 4 anos. Como se 4 anos de Bolsonaro fosse uma coisa prejudicial a mim e não a ele próprio, o indivíduo que está até aqui, né? Afundado na lama, para não dizer outra coisa, e está achando que são situações diferentes. Meu amigo, olha, a situação para o Brasil ela é igual para todo mundo que está na mesma classe social. A situação só está diferente para quem tem o controle econômico, o controle político do nosso país, quem está no topo dessa pirâmide. Se você não está lá, você não tem que achar que a situação vai ficar ruim para um e não vai ficar ruim para você também. Então, essas loucuras todas que a gente vê, a gente fica, às vezes, muito angustiado, né? A gente fala assim, o que está acontecendo com essas pessoas? Será que elas não estão percebendo o buraco que a gente entrou e para onde nós estamos indo? Bom, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre outras que estão acontecendo fora do país, algumas situações concretas, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, se inscreva, você que é muito bem-vindo, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance do nosso portal e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, muitas pessoas pensam, mas eu não sou político, eu não tenho influência, eu não posso fazer muita coisa para alterar a realidade. Olha, engano seu. Nesse mundo que nós estamos todos conectados, quando você conversa com a pessoa, quando você envia um vídeo de um canal qualquer que apresente fatos reveladores, você está fazendo uma ação política. Você está conversando com as pessoas, você está ajudando a pessoa a ter uma reflexão sobre o acontecimento. E esse é o nosso propósito aqui, e talvez por eu acreditar tanto nisso é que estejam tantas pessoas chegando aqui todos os dias. Então, meu amigo, você é muito importante, você é uma pessoa diferente num país como o nosso, com esse universo de ressentidos autoflageladores, você é uma pessoa absolutamente diferente. Vamos continuar porque nós estamos chegando a outras pessoas. Vamos lá, gente. Então, o Brasil, que tem sido considerado um pária desde que o Bolsonaro chegou ao poder, continua tendo ainda uma série de situações muito distorcidas que não são reveladas para o cidadão comum de uma maneira geral, e o cidadão comum ele não sabe que o governo Bolsonaro é um governo antipatriótico, um governo corrosivo a valores brasileiros, valores da humanidade, porque quando o Bolsonaro ele faz o que ele quer, como o imperador Calígula fazia, como eu citei no nosso encontro anterior, isso lá em Roma Antiga, o Calígula era uma figura que tem muitas semelhanças com o atual presidente brasileiro. Era considerado um sem noção, um homem violento, um homem perturbado emocionalmente, um homem que apoiava e gostava de torturar pessoas, enfim. Tem várias semelhanças, um homem que tinha frustrações com relação ao exército romano, enfim, por isso ele ganhou o apelido de Calígula, porque Calígula era uma espécie de sandália que os soldados usavam, então ele era meio ridicularizado por isso. Enfim, era um sem noção que foi apoiado pela elite de Roma naquela época e acabou contrariando os interesses porque ele extrapolou na sua loucura e acabou sendo assassinado. Então, existem alguns traços assim, muito curiosos em relação ao comportamento do sem-noção daquela época, do sem-noção de hoje. O Bolsonaro ele se comporta como um imperador.
ele não deve obrigações, ele não tem respeito, ele não tem consideração, ele não tem limite. Ele vai fazendo qualquer coisa e isso vai sendo tolerado pelos grandes veículos veículos de informação, que poderiam mostrar para o povo, para a plebe, o que é que o nosso Calígula está fazendo à frente do nosso país, a desmoralização, o uso do dinheiro público. Então está o Carluxo aqui, acompanhando o Bolsonaro, ganhando o salário de vereador do Rio de Janeiro, com uma estrutura de vereador, de uma forma totalmente corrompida, né? Isso também é uma espécie de corrupção. Ele está ganhando dinheiro aqui no Rio de Janeiro para ser assessor de imprensa do pai, para ficar gravando essas coisas aí, as imagens e colocando na internet. E hoje saiu uma matéria com o Jaimil Chad, que está no YouTube, que foi um correspondente do grupo UOL, que conseguiu gravar o Bolsonaro circulando lá na antessala do G20. Gente, é uma situação absolutamente constrangedora. Eu vou compartilhar com vocês, tentar acelerar um pouco aqui a câmera e vamos fazer aqui uma reação rápida aqui do que se deu. Vamos lá. Esse é o Bolsonaro tirando foto ali com os assessores, né? O pessoal do corpo diplomático, mas ele não conseguia se encaixar em lugar nenhum. Então ele dá uma caminhada, ele sai ali e vai bater um papo ali com os garçons. Ele fica conversando com os garçons, né? Se ele perguntasse quanto é que está ganhando um garçom lá na Itália, quanto é que ganha um profissional, ele ia cair o queixo, né? Já que eu vou falar com vocês aqui das comparações que o ministro da Economia, que manda no nosso país, que estava com o Bolsonaro ali, o que ele disse nesse mesmo encontro, eu vou colocar para vocês aqui. Então, o Bolsonaro aqui com dificuldade, enfim, tentando conversar com os garçons, enquanto isso, os outros líderes estavam ali discutindo, e o Bolsonaro ali, sem saber quem é, apontando ali, ó, quem é fulano ali. Assim, não teve nem a discreção, né? Apontando o braço mesmo, né? Quem é fulano deve ter uma situação realmente muito patética. Fora desse ambiente que o Bolsonaro estava aqui com os garçons, a gente vai ver assim, eu vou acelerar um pouquinho, ó. Aqui você vai pegando a Angela Merkel, o Guterres da ONU, o chanceler alemão, o Macron, a ex-presidente do Fundo Monetário Internacional, enfim, pessoas de corpo diplomático ali de vários países, enfim, estavam todos ali. O Bolsonaro só de longe ali, alguém, para não ficar muito mal, pegou ali o presidente da Turquia para bater um papo onde ele falou uma série de mentiras, uma série de boçalidades e que deveriam ser mais difundidas, né, mais rejeitadas pelos grandes veículos de comunicação, apresentando para o povo o que está acontecendo, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Quem é o nosso representante? Gente, uma pessoa que se identifica com o Bolsonaro é uma pessoa que a gente tem que ter algumas preocupações no convívio social, porque o Bolsonaro ele explicitou os valores mais inumanos que um ser humano poderia ter, se é que a gente pode dizer essa expressão. Os veículos de comunicação, eles procuram, desde o período da pandemia, porque ninguém consegue explicar como é que um país que teve um desgovernante que proporcionou a morte, ou ajudou que o país tivesse um número de mortes tão grande, ainda continue no poder. Você vai vendo esse editorial aqui, que eu não vou me desfazer dele, porque esse aqui é um documento histórico, né? Das organizações de Globo pedindo, sugerindo aqui que o Bolsonaro não deve ser retirado das redes sociais. Qual a explicação para isso? Redes sociais devem punir Bolsonaro, mas não bani-lo. É porque o Bolsonaro ele faz o trabalho sujo de distração da sociedade e arrasta com ele esse exército de ressentidos autoflageladores. Ele leva a conversa, o debate político para uma região do esgoto, do lixão, enquanto na área econômica, na área pragmática, na área concreta, nós estamos sendo assaltados pelos sócios desses grupos todos que se conectam, que estão no topo dessa pirâmide neo-escravocrata aqui no nosso país. O comportamento dessa gente que apoia esse personagem tão ridicularizado e tão escanteado no encontro desse como do G20 é um comportamento absolutamente conveniente, porque eles não estão se importando com a imagem do Brasil, não estão aí com o povo brasileiro. Eles estão ali, dentro desse universo todo, tendo uma figura que está sendo funcional para distrair a sociedade brasileira, enquanto nós estamos sendo assaltados por todos os lados. O Paulo Guedes, nesse encontro,
ele não deixou o Bolsonaro mentir sozinho, né? Ele mentiu também muito. E aí vamos ver aqui o que o Paulo Guedes estava dizendo por lá, porque esse é o articulador. O Bolsonaro está ali comendo salgadinho e não consegue conversar com ninguém, mas o Paulo Guedes não. Esse estava ali garimpando situações, não para benefício do Brasil. Nunca se iludam com relação a isso. Ele é um homem de negócios. Ele ainda não explicou essa dinheirama que ele tem em paraísos fiscais. E a grande mídia não está tocando mais nesse assunto, mas o assunto vai voltar porque ele vai chegar a depor lá no Congresso Nacional numa audiência, né? Disse o Paulo Guedes aqui nessa matéria que eu compartilho com vocês. Vamos lá. É também com a recuperação econômica. A expectativa deles era até que o mundo se recuperasse a uma taxa mais rápida. Eles reviram de 6% para 5%. Agora o Brasil está se recuperando a 5,4%. O Brasil está se recuperando a uma velocidade maior do que os países avançados. Gente, cai o microfone aqui, mas vamos seguir. Olha só, quando o Paulo Guedes ele insinua que o Brasil está crescendo mais do que outros países, ele simplesmente omite que a situação dos outros países, economicamente, socialmente, o IDH desses países é muito superior do que aqui do Brasil. Então a Alemanha tem uma recuperação de 5% e o Brasil tem de 5,4%. Gente, um país que tem um salário mínimo que, comparado com o brasileiro, convertido para o real, chega a 10 mil reais por mês, um país desse crescer 5%, a gente crescer 5,4%, quem é que está melhor na fita? Quem é que está melhor economicamente? Quem é que está melhor socialmente? Mas essas falas do Guedes, elas inclusive escondem fatos aqui que são colocados pelos grandes grupos financeiros aqui no nosso país, né? Quando você vê essa matéria aqui embaixo, ó, ela desmente o Paulo Guedes. A matéria está dizendo para a gente, Itaú prevê recessão e mais desemprego no ano que vem. Segundo o Banco Itaú, nós vamos ter uma recessão de 0,5%, né? 0,5%. Então, entre acreditar numa entrevista do Paulo Guedes, que é um estelionatário intelectual, um estelionatário econômico, e acreditar pragmaticamente no que o Banco Itaú está publicando para os seus correntistas, para os seus investidores, eu prefiro acreditar no que o Banco Itaú está dizendo. Aliás, se a gente for dar uma olhada aqui nos gráficos também de várias matérias, a gente vai ver que o que o Paulo Guedes está dizendo é mentira cabeluda, né? A gente vê o crescimento dos outros países todos, os países desenvolvidos estão tendo um crescimento melhor, uma recuperação melhor que no Brasil. O Brasil está com menos 0,1%. Um país desenvolvido que não teve uma recuperação muito grande foi o Canadá, mas os outros todos, ó, o Reino Unido 4,8%, a Alemanha 1,6%, o Brasil caiu. Então, o Paulo Guedes ele não tem o menor escrúpulo de contar mentiras, né? E fora isso, a gente tem outros dados também que mostram o que está acontecendo aqui no nosso país. O desemprego aqui no nosso país, ele pode estar caindo por um lado, como diz a matéria aqui, queda da taxa de desemprego esconde precarização do mercado de trabalho. O que diz a matéria aqui? Que embora a gente tenha mais pessoas em algumas atividades, essas pessoas estão em atividades sem carteira assinada, as pessoas estão sem previdência social, as pessoas estão trabalhando pela sua sobrevivência no dia a dia. E como o Paulo Guedes ele ajudou a assaltar a previdência do povo brasileiro, essas pessoas em algumas décadas vão estar numa situação muito complicada se a gente não mudar de novo a legislação relacionada à seguridade social aqui no nosso país. Mas vamos ver mais aqui uma fala do estelionatário aqui, vamos lá. E eles estão preocupados também porque a crise da energia, por um lado, a desorganização do mercado de energia e a desorganização das cadeias produtivas, também com o choque da pandemia, isso empurrou muito a inflação para cima, no mundo inteiro. Então existe essa preocupação também. De novo, eu acho que o Brasil tem uma ruptura menor do que os países avançados, porque o Brasil, o que era, na verdade, uma maldição, acabou virando uma dádiva durante a pandemia, porque as economias mais avançadas estavam todas integradas, suas cadeias produtivas muito integradas. E como o Brasil ficou um pouco fora dessa integração nos últimos 30 anos, o que era um defeito acabou sendo uma virtude, não desorganizou tanto a nossa cadeia produtiva como desorganizou a deles. Gente, olha só que raciocínio do economista, né? O mundo como estava organizado, as cadeias produtivas funcionavam, eram países desenvolvidos, então eles estão penando mais
do que a gente. Então, o positivo é que a catástrofe, a nossa desorganização, nosso subdesenvolvimento aqui do nosso país, ele fez com que nós tivéssemos menos danos agora do que os países mais desenvolvidos. O Paulo Guedes ele sempre procura dourar a pílula daquilo que atesta tanto a incompetência como a gestão criminosa que ele tem em relação à economia do nosso país. Hoje, nesse domingo, está tendo uma matéria aqui que diz, dá mais esse dado aqui para a gente, que o desemprego dobra e a inflação dos pobres dispara 40% no pós-Covid. O pobre está sendo muito mais afetado, porque, embora eles digam aqui que a inflação média é de 10% nos últimos 12 meses, ou nesse ano, a inflação para os pobres ela foi muito maior. A cesta básica subiu 39%. E os alimentos subiram 41%. Quem vai ao supermercado sabe que isso é fato. Os preços estão muito mais altos do que em qualquer outra situação. Essa cobertura toda que o Bolsonaro tem, de uma forma muito superficial dos seus desmandos, isso provoca cada vez mais a permanência dele no poder, causando assim, uma grande interrogação no planeta. E cada vez mais a gente vai vendo por que ele está sendo escanteado, né? Eu até ia comentar com vocês, mas acabou ficando para o final. Foi a coluna aqui do Jânio de Freitas, que mostra que o Bolsonaro, antes de ir para esse encontro lá, que foi falado de clima, se reuniu com garimpeiros numa área de garimpo ilegal. E aí, gente, complica, né? Garimpeiros que estão fazendo contrabando, estão fazendo tráfico de animais, estão surrupiando as nossas reservas, estão matando índios, estão derrubando árvores, enfim. O Bolsonaro, fora da agenda, vai dar apoio para esse tipo de ação. Isso está sendo devidamente informado pelas pessoas que lidam com as questões de meio ambiente e que tem feito com que o Bolsonaro não tenha condição nenhuma de ir no encontro da COP26, que cuida das questões climáticas no planeta. Mas nós estamos, gente, há poucos meses agora, menos de um ano, do primeiro turno de 2022. Como essa gente, que eu chamo de os ressentidos, autoflageladores, eles estão perdendo espaço, então, cada vez mais, não está sendo possível esconder mais o debate. A gente vai ter que discutir questões muito importantes para 2022, e aqui no nosso portal quero dar essa contribuição, trazendo gente para conversar. Em breve a gente vai voltar a fazer lives aqui com algumas entrevistas que eu vou fazer, enfim. E nós aqui somos pessoas muito importantes na medida que a gente leva a reflexão, leva a crítica, leva a interrogação para a cabeça de muitas dessas pessoas que estão ainda perdidas no meio dessa situação toda. Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente se encontra no nosso próximo encontro. Até lá. Valeu, gente.